presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que vai acionar o Legislativo e Judiciário para endurecer o combate à violência contra as mulheres. Um assunto que está chamando a atenção de todo mundo essa semana, né? A declaração acontece em meio a um clima tenso entre o Planalto e o Congresso, presidido pelo senador Davi Alcolumbre. Pois é, durante a agenda no Ceará, Lula afirmou que pretende, portanto, liderar um movimento nacional para mudar o comportamento. E ele cobrou uma postura mais firme dos homens. Isso não pode ser normal. Isso não pode fazer parte do procedimento da espécie animal que é considerada a única inteligente. Isso não é inteligente, isso é burrice. Isso é maldade, isso é cretinice, e nós homens precisamos nos colocar contra esse tipo de homem, porque não tem punição para a gente punir um safado que bate na mulher. Ninguém é obrigado a morar com ninguém. Se um cidadão mora com a sua esposa e não gosta mais dela, se separe dela e deixa ela viver a vida dela. A mulher não é obrigada a morar com você porque você gosta dela. É preciso saber se ela gosta de você, porque ela também tem direito. Ela tem direito. Amor é uma coisa feita a dois, não é de um só. O que não dá é para ter violência. Pois é, o tema tem dominado os últimos discursos do presidente, inclusive após uma cobrança da primeira-dama Janja da Silva para que ele assuma de vez uma posição mais rigorosa. Ele citou 3 casos recentes de agressão, entre eles o episódio em São Paulo no domingo, quando uma mulher foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro na Marginal Tietê. Pois é, André, o Lula disse também que esse tipo de situação não pode ser tratado como normal e defendeu punição mais dura para os agressores. Ele chegou a afirmar que não quer o voto de vagabundo que bate em mulher, destacando que falta indignação diante desses crimes. É preciso mudar de comportamento e eu vou liderar o movimento. Presta atenção no que eu estou dizendo, companheiro deputado. Eu vou liderar o movimento. Eu vou conversar com todos os poderes desse país. Nós homens, que temos caráter, que temos dignidade, que tratamos as mulheres com respeito, não podemos aceitar que alguém ligado a gente seja violenta contra a mulher. Nós não podemos. É preciso ter um jeito nesse país. É preciso ter um jeito. Minha mãe dizia: meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, vai embora de casa. Porque essa mão aqui não foi feita para bater, ela foi feita para trabalhar e para fazer carinho na pessoa que a gente ama e não para bater na pessoa que a gente ama. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu não sei quantos presidentes do mundo, mas quero que vocês saibam. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos de idade, vou liderar o movimento dos homens que prestam nesse país para que a gente possa defender as mulheres brasileiras. Defender as mulheres significa não defender a nossa, defender a dos outros, defender a mãe deles, defender a filha deles, defender a nora deles, defender todo mundo que seja vítima de violência. É um compromisso nosso. Eu quero olhar na cara dos companheiros. Eu tenho até coragem de chegar na época da eleição e dizer: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar no Lula para presidente da República. Hoje o presidente cumpre a agenda no Ceará, onde lançou inclusive a Carteira Nacional Docente do Brasil e, em seguida, inaugurou o Polo Automotivo do Estado. E lá que começará a ser montado o elétrico Chevrolet Spark no país. A gente tem aí informações para colocar na tela também sobre esse lançamento aí. Na tela...
Não, pelo jeito não temos, né, Círia? Não, a gente não tem. Bom, e a gente vai tratar desse assunto que sempre deve ser debatido e estar em alta, a violência contra as mulheres, né? A gente já tem os números do Fórum de Segurança Pública que indicam que mais de 37% das brasileiras sofrem, portanto, algum tipo de violência. Olha só, essa arte, portanto, a gente tem ali violências sofridas por mulheres no último ano, né? Mais de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência, né? E 37,5% das brasileiras sofreram também algum tipo de violência ou mesmo agressão. E aí, quando a gente fala em violência, não é só a violência física, viu? A gente tem ali, ofensas verbais, e aí, nesse caso, 31,4% das mulheres já sofreram. Agressão física, 16,9%. Stalking, 16,1%. Ofensas sexuais, 10,7%. Divulgação de fotos ou mesmo vídeos íntimos na internet, 3,9% das mulheres, segundo dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha, André. Pois é, e uma das pessoas extremamente envolvidas nessa questão é a nossa entrevistada agora, né, Círia? Pois é, a Isabel Araújo, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais, a quem a gente já dá boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News e agradece por estar aqui conosco. Boa noite a Círia, boa noite André, boa noite a todos que acompanham, né, essas notícias. A fala do nosso presidente hoje foi uma fala muito importante. Acho que quando ele chama e questiona por que não estamos indignados, entendermos como sociedade que a violência contra a mulher precisa gerar indignação. Nós estamos falando de 21 milhões de pessoas, nossos pares brasileiras, que são violentadas por serem mulheres. São 21 milhões de mulheres que deixam seus postos de trabalho, que deixam de produzir bens, serviços, contribuir para a nossa economia. São 21 milhões de mulheres que vão deixar crianças órfãs, que vão passar por traumas, que vão gerar um custo para o sistema de saúde, um custo para o sistema de saúde mental. Esta semana, em Belo Horizonte, nós tivemos um caso tristíssimo de uma mãe que pula de um prédio com a sua filha de 6 anos, decorrente, sim, de uma violência que a criança teria sofrido, ao que tudo indica. Caso em São Paulo, caso por todos os lados. Todos os dias são, em média, 4 feminicídios no Brasil. Feminicídios que todos eles poderiam ser evitados. A verdade é essa, Círia. O feminicídio é um crime evitável. E isto é o que a nossa sociedade precisa entender. Agora, Isabel, você está explicando dessa questão, né, que é um crime evitável. Onde mais a gente falha aqui no Brasil? Na prevenção, na proteção ou na punição aí desses agressores, hein? A gente falha como prevenção porque a gente não tem alcançado no debate os agentes desta violência. Os homens, a participação e a indignação masculina em relação a este assunto é ainda muito incipiente. Nós temos pequenos grupos masculinos já se posicionando nas redes sociais. Isso é muito recente, da última semana para cá. Isso é muito pouco, né? Porque os agressores estão ali, são homens, né? A gente tem uma falha na prevenção quando a gente não debate esse assunto de igualdade de gênero nas escolas. Precisamos falar e alcançar meninos, adolescentes, para entendermos que a violência como resposta está custando caríssimo para a nossa sociedade, né? A gente falha enquanto política pública, e na lei orçamentária de Minas Gerais para o próximo ano,
a dotação orçamentária para políticas para mulheres são de parcos 7 milhões, aproximadamente 7 milhões. 7 milhões para políticas públicas não é nada. Significa que as políticas vão ser, sim, desmanteladas. E isso é pernicioso. Mulheres que dependem de atendimento de saúde mental especializado, mulheres que dependem de políticas de abrigamento nos casos emergenciais, a ampliação das patrulhas de prevenção da Polícia Militar, ampliação de atendimento especializado na Polícia Civil. Esse ano nós completamos e celebramos os 40 anos de inauguração da Polícia da DEAN, né, das delegacias especializadas, mas é sem perspectiva de novas DEANs serem inauguradas. Isso tudo importa em dotação orçamentária. Precisamos falar sobre orçamento na proteção das mulheres também. Isabel, eu gostaria, desculpe te interromper aqui, para a gente bater uma bola, eu gostaria de te perguntar, de te pedir para fazer uma análise sobre os números que a gente está com eles aqui, porque além das informações que a gente trouxe, que você está trazendo para a gente, nós estamos com uma enquete no ar aqui, perguntando o seguinte: você apoia a campanha do presidente Lula contra a violência doméstica? Eu quero que você faça uma leitura desses resultados aqui, que são simples, não tem tanta gente assim votando, pouco menos de 100 pessoas aqui, mas até agora 56% das pessoas que votaram estão dizendo que apoiam uma campanha. Vamos esquecer que é Lula, que é Bolsonaro, qualquer um. Uma campanha contra a violência contra as mulheres. 56% estão dizendo que sim, que apoiam. 36% das pessoas estão dizendo que não apoiam uma campanha, seja de onde for aqui. Especificamente, estamos falando do presidente da República. Mas 36% das pessoas estão dizendo que não apoiam. O que quer dizer esses números? O que querem dizer esses números? Os 36% que dizem não apoiar uma campanha de proteção, e aqui eu falo de proteção à vida. As mulheres têm direito de estarem vivas, de estarem seguras. Se você é contra uma campanha de proteção à vida e à integridade física, à integridade psicológica de uma outra pessoa, enquanto valor humano, é preciso que seja feita uma reflexão. Independentemente de posicionamento político, de ideologia partidária, não importa, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que proteger mulheres é uma urgência. E se a pessoa se coloca contrária a essa ideia de proteção a seres humanos, realmente o cenário é preocupante. É preocupante, porque são essas pessoas que eventualmente vão praticar crimes. São essas pessoas que, caso estejam próximas a uma mulher em situação de violência, não vão interferir, porque elas estão dizendo que não se importam com a vida e com a integridade de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Enquanto humanidade, esse resultado é preocupante. Agora, Isabel, eu queria falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Eu queria entender um pouco quais são os principais distanciamentos do que está previsto nessa lei e a aplicação no dia a dia. E eu queria que você explicasse para a gente quais são os principais gargalos nesse caso. A Lei Maria da Penha é uma lei que veio para o nosso ordenamento jurídico como inovação. E ela é realmente inovadora, né? No próximo ano ela completa 20 anos de vigência, é uma lei cada vez mais necessária, vem sendo aprimorada à medida em que novas formas de violência vão sendo reconhecidas, por exemplo, as violências virtuais, ela vem sendo aprimorada e continua sendo a nossa principal lei de proteção às mulheres, de valor inestimável essa lei. Qual é a grande questão sobre a Lei Maria da Penha? A distância que ela tem como política pública de proteção. Quando a gente fala, por exemplo, da medida protetiva de abrigamento da mulher,
a gente está dizendo que o Estado tem o dever de produzir a política pública do abrigamento. E a gente tem uma deficiência nessa política pública. A gente consegue e vem conseguindo de modo eficaz a concessão das medidas protetivas, a proteção, o afastamento do agressor, a proibição do contato. A gente vem conseguindo números interessantes, né, de conscientização do judiciário nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que se nós não produzirmos as outras políticas, o simples afastamento desse homem pode ser insuficiente. Então, políticas, por exemplo, como as tornozeleiras eletrônicas, né, o monitoramento eletrônico desse agressor, acompanhada do botão de pânico, que é um aparelhinho equivalente que fica disponibilizado para as mulheres. Política pública eficaz, que permite à mulher agir imediatamente à violação da medida protetiva. Né? Não basta o encarceramento desse homem, a gente precisa mudar uma cultura de proteção dessa mulher. E aí sim, as políticas públicas que estão previstas no artigo 22, no artigo 23 da Lei Maria da Penha, que são as medidas voltadas para as mulheres, é nestas medidas que o nosso Estado vem pecando firmemente. Agora, a senhora acredita nesse possível pacto nacional aí, que ele pode ser levado adiante mesmo, ou é fogo de palha, daqui a pouco, quando o noticiário se acalmar, essas notícias param, ou acredita que isso pode mesmo gerar, nesse momento, um pacto nacional, uma mobilização para que essas pessoas se conscientizem da importância de cuidar dessa questão da violência contra a mulher, que a gente sabe que mesmo medidas protetivas às vezes não são feitas de forma eficaz, a tornozeleira está lá, a pessoa não pode se aproximar, acaba se aproximando, a pessoa tem uma medida protetiva, ainda assim continua recebendo telefonemas, mensagens do agressor. Será que esse pacto agora, será que a gente tem um momento bom e que pode dar algum resultado? Bem, primeiro, André, a sua pergunta é de extrema relevância, assim. Primeiro que o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ele já existe, já existem planos decenais de enfrentamento, tanto o federal quanto os planos estaduais. Esse ano de 2025 aconteceram as conferências de políticas para as mulheres, conferências municipais, conferências estaduais, conferência federal, onde o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres foi altamente debatido pela sociedade civil, por diversos agentes públicos de diversas esferas de poder. Então, o Pacto Nacional, ele passa nesse momento por um aprimoramento a partir, sim, da nova leitura social da violência, né? Quais são os nossos cenários atuais. O relatório produzido pelo Ministério das Mulheres a partir das conferências públicas é o norte principal para essa releitura do Pacto Nacional e do Plano Decenal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Dito isso, eu quero reforçar a importância das medidas protetivas. A estatística, eu estou em Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais tem o trabalho das companhias de prevenção à violência. Quando a gente fala de medida protetiva, nós estamos falando que essa mulher está no radar da segurança. O poder público identificou essa mulher, ela consegue acessar a PVD da Polícia Militar, por exemplo, ela consegue acessar outras políticas públicas, o sistema de justiça, o judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público, ela estará mais protegida. O Anuário de Segurança Pública mostra que 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca registrou um boletim de ocorrência sequer. Então, reforçar a importância e a relevância das denúncias
cada vez mais coloca as mulheres numa rota segura, numa rota de proteção. Isto é relevante. Nós temos deficiências nas políticas públicas? Temos, mas elas existem, elas estão sendo cada dia aprimoradas. A legislação vem sendo aprimorada. No final de 2024, nós tivemos o Pacto Antifeminicídio, que tornou as penas ainda mais severas, o cumprimento da pena muito severo, né? Hoje são 55% da pena no regime fechado. Isso é muito para a execução penal, uma pena que pode chegar a 40 anos no regime fechado. A gente vê o aprimoramento legislativo e agora claramente a necessidade de que a nossa sociedade tome a indignação que o presidente menciona nesse evento. Precisamos da indignação, precisamos entender que somos agentes de proteção dessas mulheres. A sua vizinha está sendo agredida? Chame a polícia, tome alguma atitude. Você soube de uma colega de trabalho vítima de violência? Dê o suporte para que ela faça a denúncia, para que ela peça socorro. Essa mulher pediu socorro, preste o socorro, acionando o poder público. O Disque 180, por exemplo, agora ele funciona inclusive pelo WhatsApp. É um aplicativo simples, onde nós conseguimos mandar um áudio, conseguimos mandar uma foto, e o Ministério das Mulheres, que é quem administra o Disque 180, faz o encaminhamento para o Ministério Público daquele estado. São políticas públicas eficazes. Então, entendermos que precisamos, como sociedade, nos preocupar quando 21 milhões de mulheres precisaram de proteção, quando 4 mulheres morrem todos os dias, quando a cada 8 minutos uma mulher é vítima de violência sexual. Os nossos corpos não estão abertos à violência. Não é um bem negociável a violência. E por que a nossa sociedade está enxergando a violência como alternativa? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Tá certo. Isabel Araújo é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB de Minas Gerais. Isabel, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação conosco aqui no Tempo News. Uma boa noite para você e até a próxima. Muito obrigada, Círia, muito obrigada, André, e ficamos à disposição para esse debate.